Bom, meu povo, professor Diogo Xavier na área, para mais uma aula de História da Paraíba, para a Polícia Militar da Paraíba, esse concurso da PMPB 2023. Meu povo, hoje eu vou fazer uma aula respondendo questões, fazendo exercícios da banca IBFC. A nossa ideia é ver todo o conteúdo, farei isso, e também fazer conteúdo para questões. Então, se você quer mais questões, acompanhe o nosso canal, segue, curte, compartilha, isso nos ajuda demais. A outra coisa é, se você quer uma apostila em PDF com todo o conteúdo da Paraíba, clica no link que eu coloco aqui embaixo, ok? Então, vamos nessa. Meu povo, eu vou colocar aqui agora na tela as questões, certo? Duas questões sobre história indígena da Paraíba, para a gente fazer elas agora mesmo, certo? Sem muita enrolação. Então, vamos nessa. Você vai começar a ver ela aí na tela, eu acho que dá para você ler tranquilamente. Então, vamos lá. Meu povo, quando você pega uma questão, e aqui eu vou falar isso para você, técnica para resolver questão. A banca IBFC, ela não é uma banca que faz questões tão longas, embora ela tenha mudado um pouco. Na prova da PM da Bahia de 2019, também da banca IBFC, ela já colocou questões mais extensas. Então, nós temos que estar preparados para isso também. O que eu quero que você entenda? Interpretação textual é crucial para você fazer uma boa prova. O que é isso? Você saber o que a banca pede de você. Nessas duas questõezinhas de indígenas, eu quero que você perceba o que o texto está dizendo. São questões mais curtas e que eu quero que você compreenda essa situação, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Leia as informações a seguir a respeito dos povos indígenas da Paraíba. E aí, o que você vai fazer? Você vai ver a alternativa, o númerozinho e V ou F. Saber quais estão certas. Você precisa ir marcando. Nessas, a minha dica é: risca aquilo que você tem certeza que não é correto. Risca, para você não correr, de nenhuma maneira você marcar depois que ela está certa, ok? Vamos nessa. Então, a gente está falando sobre os indígenas na Paraíba. Vamos lá. Durante o período do Brasil colônia, os povos indígenas que habitavam o território da atual Paraíba se dividiam em 3 grupos. Os tupis-guaranis, que habitavam o litoral e eram divididos em potiguaras ao norte do estado, tabajaras ao sul, e havia um terceiro grupo que era tido como cariri. Meu povo, essa questão está correta. Por quê? Meu povo, a Paraíba ela vai ter, sobretudo, 3 povos indígenas. Tabajaras e potiguaras são os povos que mais guerreavam, lembra disso? Tabajara e potiguar, pau, guerra, o tempo todo. Vamos lembrar que existiam, uma palavrinha que eu sempre falo, diversidade de povos indígenas. O que esses povos indígenas faziam? Também brigavam. Então, eles tinham guerra entre si, ok? Isso é crucial para você conseguir compreender essa questão nesse momento. Então, Tabajara e Potiguara, brigar. Para você lembrar Potiguara, lembra? Potiguar é quem nasce no Rio Grande do Norte. Então, norte, mais acima. Tabajara é um povo que está lá presente em Pernambuco, sul da Paraíba. E o Cariri, tu lembra do sertão do Cariri. Não tem as músicas da de Gonzaga que ele fala, no meu Cariri. Então, essa relação para você entender, norte, sul e interior da Paraíba. Nossa questãozinha 1, a alternativa 1 está correta. A 2, de acordo com os dados da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, existem atualmente 4 terras indígenas na Paraíba, sendo 3 da etnia potiguara e 1 da etnia tabajara. Apesar das terras serem tradicionalmente ocupadas por esses povos, apenas 2 terras indígenas foram regularizadas. Gente, isso está correto. Eu peguei essa questão, o Banco IBFC e tal, não acho que eles vão cobrar uma coisa tão específica para vocês, mas uma coisa que é importante a gente pensar é sobre a demarcação de terras indígenas, que é um tema bastante presente quando a gente pensa nessa discussão sobre povos indígenas e a atualidade dos povos indígenas, porque eles não pensam nos povos indígenas presos lá no passado, eles estão presentes hoje em dia também, ok? Então, quando a gente pensa nos povos indígenas, a gente pensa no antes e no hoje em dia. Massa?
Então, um está correto, dois está correto, nossa alternativa só pode ser, aí você já vai para a alternativa. Só pode ser a letra D. Mas vamos ver por que a terceira está errada? Na Paraíba, seguindo a situação nacional, a demarcação de terras indígenas é um processo que ocorre de maneira rápida e não envolve conflitos de interesse sobre a área a ser demarcada. Meu povo, falso. Você jamais marque que não tem disputa, não tem dificuldade, que é rápido. A demarcação de terra é complexa, é trabalhoso, é uma coisa que leva tempo. Então, você não pode marcar essa situação porque está equivocado, ok? Então, o nosso gabarito, letra D de dado, existe sim disputa de terra, disputa fundiária, toda essa situação colocada na Paraíba e no Brasil todo nesse momento, ok? Então, nosso gabarito, letra D de dado, ok? Se você gosta, se está gostando da alternativa, da questão, segue, curte, comente, compartilha, dá essa força, porque para a gente é importante para o canal crescer, ok? Segunda questão. Em relação à população indígena, analise afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, certo? Então, qual é a alternativa correta? A gente aqui vai marcar V ou F, mas a lógica é a mesma, tá certo? Vamos lá. Os índios cariris se encontravam em maior número do que os tupis e ocupavam uma área que se estendia desde o Planalto da Borborema até os limites do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E aí, meu povo? Os índios cariri estavam onde? Litoral ou sertão? Sertão. Cariri, sempre sertão. Lembra do sertão do Cariri, que é como a gente chama até hoje. Meu povo, tá correto. Os cariris, eles estavam presentes em todo aquele pedaço de terra. Na verdade, o Cariri, ele é o que a gente chama de povos tapuia. Esses povos tapuia, eles habitavam o interior do Nordeste como um todo. E eles estavam em enorme quantidade. Então, eles estavam em tão grande quantidade que eles eram até maior do que o que a gente pode pensar ali dos povos tupis. E por que Planalto da Borborema? Lembra do Planalto da Borborema? Lembra de Campina Grande. Aquele planalto inteiro que pega Caruaru em Pernambuco, Campina Grande na Paraíba, toda essa extensa região. Ali é o quê? Agreste. Agreste até o sertão. Entendeu isso? Então, esse pedaço é um pedaço dos povos do interior, os povos tapuia, povo cariri. Primeiro está verdadeiro. O 2. Os índios Tabajara eram mais numerosos que os potiguara e ocupavam uma pequena região nos limites do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Então, meu povo, esses índios tabajaras, eles estavam em grande quantidade? Sim. Eram mais numerosos que os potiguaras? Sim. Eles vão ocupar um pequeno território? Opa, como é que um povo grande ocupa um pequeno território? Explica essa. Tá falso. Eles ocupavam uma enorme quantidade. Tanto é que eles chegavam até Pernambuco. Até Igaraçu, Olinda, em Pernambuco, vai estar presente os tabajaras. Então, não é pequeno um espaço. Pelo contrário, é um enorme espaço que os povos tabajaras ocupavam. Vamos lembrar que os povos indígenas, eles ocupavam largos espaços de terra, porque não ficavam restritos numa cidade, num distrito. Eles eram enormes, eles estavam em grandes quantidades, eles ocupavam a terra que era possível o terreno deles enquanto tiver mata, enquanto tiver possibilidade, eles estão ocupando. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, colocar pequena quantidade. Mesmo os povos pequenos ocupavam uma quantidade de terra razoavelmente grande. Então, essa alternativa a gente marca como falso, ok? E a última, os índios potiguaras, na época da fundação da Paraíba, os potiguaras formavam um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas. A aliança que firmaram com os portugueses foi de grande proveito para os índios quando da conquista da Paraíba e fundação de João Pessoa. Opa! Foi boa para eles? Fez bem para eles? Falso, meu povo. Por que está falso? Porque não foi de grande proveito para eles. Foi de grande proveito para os portugueses. Eles ganharam muito pouco. Eles venceram seus adversários, mas depois eles foram traídos. Então, está falso. Então, essa questão é importante para a gente colocar. Está falso. Não foi um grande proveito para eles. Agora, eles fizeram aliança com os portugueses? Sim. Quando você lembrar dos povos indígenas, lembre sempre disso. Teve confronto com os portugueses, mas também teve acordos.
Porque os povos indígenas, eles faziam acordos. Eles não eram povos como muitos portugueses achavam naquela época. E às vezes se repete essa lógica, são besta, são burro, ele não entende de nada. Pelo amor de Deus, jamais marque isso. Os povos indígenas faziam acordos porque eles sabiam do que os portugueses podiam dar para eles. Agora, depois os portugueses vão trazer a mortandade em grande quantidade. Boa parte dessa mortandade vinda das doenças. Só das doenças, não. Você vai ter o massacre português também, que vem posteriormente a isso, tá certo? Então, essa lógica para você pegar. Lembre da diversidade dos povos indígenas, ou seja, não tem um grande povo indígena, tem vários. Lembre que os indígenas eles fizeram aliança com os portugueses, é aliança e guerra. Lembra que eles tinham guerra entre si. Agora, você não pode dizer que os povos indígenas tiveram muito proveito nesse momento. É o contrário. Eles não ganharam muita coisa com isso. Ok, meu povo? Minha gente, é isso. 2 questãozinhas só para dar aquele gostinho. Quando for terça-feira tem de novo, tá certo? A gente lança outra questão. Essa tá saindo agora domingo, terça-feira tem mais. E a gente tá lançando Guarda Municipal, Olinda, Paraíba, daqui a pouco tem PMPE, rumos até a aprovação. Então, segue a gente, comenta, compartilha. Se quiser material em PDF completo, clica no link que eu botei aqui abaixo. E também, se você quiser contribuir com o nosso canal, fortalece lá naquele Pix, porque nos ajuda bastante. Ok? Meu povo, tamo junto. Deixa eu me botar aqui na tela de novo. Tamo junto. Dúvidas, qualquer coisa, pode falar que a gente tá aqui para isso, para contribuir, para ajudar. Beleza? Meu povo, é isso. Até a aprovação. Um grande abraço.